Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Chuvas fortes causam estragos em vários estados. Pesquisa Ibope mostra intenções de voto para governos estaduais. Aqui em São Paulo, empate técnico entre os candidatos João Dória, do PSDB, e Márcio França, candidato à reeleição pelo PSB. Deputados e senadores derrubam veto presidencial e aprovam reajuste de 53% para agentes de saúde, deixando uma conta de quase 5 bilhões de reais para o próximo presidente. Começa a 42ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A TV Cultura assina parceria com a emissora oficial dos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora a emissora, que tem uma história de 50 anos de compromisso com a programação educativa, se torna parceira de um projeto de cooperação e coprodução internacional. E em Bruxelas, líderes se reúnem para discutir crise migratória e a saída do Reino Unido da União Europeia. No esporte, o Cruzeiro vence o Corinthians e conquista o 6º título da Copa do Brasil. E na Olimpíada da Juventude, o time Brasil faturou mais 2 medalhas, sendo a primeira de ouro no boxe. Daqui a pouquinho. Há pouco mais de 2 meses do Natal, comerciantes ainda estão cautelosos para a tradicional contratação de fim de ano. Mas um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que o número de contratos temporários em 2018 deve ser 10% maior que no ano passado. Final de ano chegando e a esperança de quem está desempregado é conseguir um trabalho temporário. Eu fui, fazer um bico, né? E gostaram do meu trabalho, aí me contrataram fixo. Ser temporário eu pego, mas eu pretendo fixo mesmo. Vera é vendedora nesta loja de roupas no centro de São Paulo. Começou com um contrato temporário, geralmente a porta de entrada para ser contratada. Eu entrei aqui como temporária para fazer um serviço de final de ano e me dediquei, fiz o máximo que eu pude e hoje estou aqui há 16 anos. Mas o comércio em 2018 está bem diferente de 16 anos atrás. O patrão da Vera está cauteloso quanto a novas contratações. Por causa da queda nas vendas dos meses anteriores, vai esperar para ver como o comércio vai reagir. A gente caminhando para uma estabilidade econômica, para a coisa fluir direitinho e que você não tenha picos, né? Que você tenha um aumento gradativo e que ele seja constante. Aí sim justifica você contratar. E a gente gostaria muito de contratar. O empresariado está demonstrando um otimismo comedido, ou seja, ele já viu que as datas comemorativas de 2018 estão melhores do que as datas comemorativas de 2017, mas ele ainda tem algumas incertezas em função do cenário eleitoral e dos números de desemprego e de confiança do consumidor que ainda não estão mostrando uma recuperação consistente. Nesse ano, os setores de comércio e serviços devem gerar mais de 59 mil novas vagas de emprego. A estimativa é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do SPC Brasil. Esse contingente ainda é pequeno, diante de 13 milhões de desempregados. Mas a boa notícia, segundo o levantamento, é que a cada 10 contratações, 2 poderão ser efetivados, com remuneração média de R$ 1.420. Cerca de 28% das pessoas contratadas como temporárias, elas podem ser mantidas em definitivo para o próximo ano. Então, essas vagas temporárias, essas 60 mil vagas que vão ser geradas, elas podem significar para muita gente um reingresso ou um ingresso no mercado de trabalho pela primeira vez. São Paulo teve no ano passado 103 casos de febre amarela com 38 mortes. Neste ano, de janeiro até metade de setembro, o estado já teve 502 casos autóctones confirmados da doença. Mas a busca pela imunização caiu. Na cidade de São Paulo, menos de 60% da população está vacinada. O repórter Sérgio Colassino está na Secretaria Estadual de Saúde, tem outras informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Do ano passado para cá, aumentou o número de casos e aumentou também o número de cidades atingidas. Em 2017, foram 14 cidades paulistas e nesse ano, até o fim de agosto, 63 municípios de São Paulo registraram casos de febre amarela. Apesar do avanço da doença, muita gente ainda não tomou a vacina. E a chegada do verão preocupa justamente porque é nesse período que o mosquito que transmite a doença mais se reproduz. Eu
vou conversar com a Helena Sato, que é diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora, boa tarde. Quem que precisa tomar a vacina? A vacina da febre amarela está indicada para todas as pessoas residentes no estado de São Paulo. Mas neste momento o foco são para as pessoas que residem no litoral norte, Baixada Santista e Registro. Então, um especial chamado, agora com feriados que teremos agora de novembro, antes da viagem, por favor, não esqueça de tomar a vacina de febre amarela pelo menos 10 dias antes da viagem. E as pessoas também que residem naquela região, é fundamental melhorarmos as coberturas vacinais. Como é uma vacina de vírus vivo atenuado, a única contraindicação, as pessoas imunodeprimidas, por exemplo, que fazem tratamento com quimioterapia e radioterapia. Dose completa ou fracionada? Não, nós estamos usando a dose padrão. A dose fracionada foi uma estratégia específica, pontual. Agora nós estamos só com a dose padrão. Muito obrigado pelas informações. E lembrando que a vacina é gratuita e está disponível em todos os postos de saúde do estado. Ana? Obrigada, Sérgio. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, lançou uma cartilha online com 10 mitos e verdades sobre os agrotóxicos. O repórter Eduardo Campos tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Pois é, o uso do agrotóxico aqui no Brasil ainda tem muita discussão, gera muita discussão. A ideia dessa cartilha é explicar de maneira bem simples qual é a função do uso do agrotóxico e, em paralelo, como manter uma alimentação saudável em relação a esse produto. Eu estou aqui com o Rafael Arantes, ele que é nutricionista e fez parte da elaboração dessa cartilha. Rafael, o que as pessoas podem encontrar? Bom, boa tarde, telespectadores da TV Cultura. Esse material ele tem como objetivo desmistificar muitas informações que ainda existem e dúvidas das pessoas em relação ao uso de agrotóxicos. Por exemplo? Uma delas é o fato de que apenas removendo ou lavando os alimentos vai retirar todo e qualquer resíduo de agrotóxicos e as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação a esses e outros pontos. Bom, muita gente fala também que alimento orgânico é mais caro que um alimento convencional. Isso é uma verdade ou é mito? Esse é um dos mitos também que a gente busca desmistificar e com vários exemplos e inclusive encaminhamentos de onde as pessoas podem encontrar alimentos orgânicos e agroecológicos que chegam a custar inclusive mais barato do que aqueles cultivados com agrotóxicos. Então, na cartilha tem todo o endereço onde pode comprar o alimento mais barato, né? A cartilha não só tem esses referenciais, mas onde as pessoas vão conseguir encontrar esses alimentos orgânicos mais baratos e outras informações sobre esses materiais. Tá certo, Rafael, obrigado pelas informações. A cartilha está disponível na internet, é um material online, não é físico. Quem quiser baixar o conteúdo, é só entrar no site que aparece aqui no seu vídeo, é idec.org.br. A informação é gratuita e está tudo lá. Ana. Obrigada, Eduardo. Aldo. Choveu forte ontem em várias regiões do país. Em São Paulo, o final da tarde e começo da noite foram de transtornos. As principais avenidas da Zona Sul ficaram alagadas. Houve queda de árvores e vários bairros ficaram sem luz. Carros foram cercados pela água e trens ficaram sem circulação. No metrô, uma cachoeira se formou na estação Adolfo Pinheiro, da linha 5 Lilás. Pessoas tiveram que andar pelo alagamento. Em Ribeirão Preto, no interior do estado, essa comunidade ficou debaixo d'água. Os dois principais córregos da cidade transbordaram e fizeram os carros boiar. Do outro lado da cidade, o alagamento fechou rodovias. Vídeos postados em redes sociais mostraram a força do vento em Londrina, no Paraná. Houve queda de árvores e de um poste. A estrutura deste posto caiu sobre uma caminhonete. Ninguém se feriu. Em Goiânia, pessoas ficaram penduradas num andaime durante a ventania. Elas foram resgatadas e passam bem. A chuva de 4 horas também causou estragos em Soledade de Minas Gerais, tirando inclusive o paralelepípedo das ruas. Sobre a situação que nós mostramos em São Paulo, o metrô e a concessionária Via Mobilidade, que opera a linha 5 Lilás, disseram em nota que não houve interrupção da operação e que estão trabalhando em conjunto para solucionar os problemas. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, preste atenção e cuidado, as tempestades podem se repetir hoje. Após fechar nesta quarta-feira no menor valor em quase 5 meses, cotado a R$ 3,68, o dólar tem leve oscilação nesta manhã, cotado a R$ 3,69. O motivo para o otimismo dos investidores continua o mesmo: a trajetória de juros nos Estados Unidos e, principalmente, o cenário eleitoral no Brasil. Os investidores reagiram bem à defesa do candidato Jair Bolsonaro sobre a independência do Banco Central.
Começou hoje o pagamento do PIS/PASEP 2018-2019 para os nascidos em outubro. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o abono salarial na Caixa Econômica Federal e os servidores públicos com final de inscrição 3 no Banco do Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho, serão pagos mais de 18 bilhões de reais para 23 milhões e meio de trabalhadores. O valor do abono varia de R$ 80 a R$ 954, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017. Quem nasceu nos meses de julho a dezembro também receberá o benefício ainda este ano. Para saber se você tem direito, você pode acessar o site da Caixa, caixa.gov.br/PIS. No caso do PASEP, os servidores públicos podem ligar para o telefone do Banco do Brasil, que é o 0800 729 0001. Defesa de Michel Temer pede que o STF anule o indiciamento do presidente pela Polícia Federal no caso do inquérito dos portos. A defesa de Temer pediu que o Supremo decrete a nulidade do indiciamento por considerarem que a Polícia Federal usurpou uma competência exclusiva do tribunal. Os advogados de Temer se basearam em decisões anteriores do STF que confirmaram a necessidade de autorização da Corte e pedido da Procuradoria-Geral da República para o indiciamento de investigados, com foro privilegiado, como o presidente da República, ministros de Estado, deputados federais e senadores. Firmado em 2007 pelo STF, esse entendimento foi usado em 2016 para anular o indiciamento do senador Waldir Raupp, do MDB, e da senadora Gleice Hoffmann, do PT. Após quase um ano de investigação, a Polícia Federal indiciou o presidente Temer e mais 10 pessoas por integrarem um suposto esquema que, durante mais de 20 anos, agiu para beneficiar empresas do setor portuário em troca de propina. A Polícia Federal incluiu como parte desse contexto a edição do chamado Decreto dos Portos em 2017, que prorrogou concessões de terminais por 70 anos. O relatório da Polícia Federal com o indiciamento foi encaminhado pelo ministro Roberto Barroso, do STF, à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que tem prazo de 15 dias para se manifestar sobre o caso. Deputados e senadores derrubam veto de Temer e aprovam uma pauta-bomba que deixa para o próximo presidente uma conta de quase 5 bilhões de reais. Os parlamentares contrariaram o governo na sessão conjunta do Congresso desta quarta-feira e autorizaram um reajuste de 53% no piso salarial para 355 mil agentes comunitários de saúde e de combate a epidemias. O reajuste tinha sido incluído na votação de uma medida provisória em julho e foi vetado pelo presidente Temer. Mas o veto acabou derrubado com a ajuda do próprio líder do governo no Congresso, o deputado André Moura, do PSC. Com o reajuste, o piso salarial dos agentes comunitários vai passar de R$ 1.014 para R$ 1.550 nos próximos 3 anos, o que representa uma despesa extra de 4,8 bilhões de reais para o orçamento da União. O Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu o processo que condenou o coronel Alberto Brilhante Ustra a pagar indenização à família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, torturado e morto nos porões do DOI-CODE em 1971. Os desembargadores entenderam que o pedido de indenização de R$100 mil estava prescrito, já que foi feito em 2010, 22 anos depois da Constituição de 1988, que reconheceu a anistia de crimes praticados na ditadura militar. O tempo limite para essa ação, segundo os juízes, é de 20 anos. A decisão é somente sobre a indenização. Em uma outra decisão, referente ao caso da família Teles, em que os pais foram torturados na presença dos filhos, a Justiça de Segunda Instância confirmou que Ustra foi um torturador, e isso está mantido. O jornalista Luiz Eduardo Merlino trabalhou no Jornal da Tarde e na Folha da Manhã. Foi militante do Partido Operário Comunista. Em 1971, aos 23 anos, ele foi retirado da casa da mãe em Santos e levado para o DOI-CODE, em São Paulo. Morreu depois de 24 horas de interrogatório sob tortura. A versão oficial, derrubada em 1996, foi de que ele se suicidou. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, que apurou torturas e sumiços no Brasil, no período em que Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o DOI-CODE, entre 1970 e 1974, foram registradas ao menos 45 mortes ou desaparecimentos. Ustra morreu em 2015, aos 83 anos de idade. Na sentença de primeira instância, a juíza declara que, pelos depoimentos obtidos, ficou claro no processo de Luiz Eduardo Merlino que Ustra era o mentor das torturas e definia como os presos seriam pressionados a falar. Além disso, no cargo de comandante daquela unidade militar, não é crível que ele não soubesse do tratamento recebido pelos detidos. A família pretende recorrer da sentença pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado. O Ibope divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto para o governo de São Paulo neste segundo turno.
João Dória, do PSDB, tem 46% das intenções de voto. Márcio França, que concorre à reeleição pelo PSB, tem 42%. Eles estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Brancos e nulos somam 10%. 2% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, quando são desconsiderados os brancos e nulos, Dória aparece com 52%. França tem 48%. Também tecnicamente empatados dentro da margem de erro. O Ibope ouviu 1.512 pessoas em 79 cidades paulistas, entre segunda e quarta-feira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope também divulgou pesquisas de intenção de voto de segundo turno para os governos do Distrito Federal e de outros 4 estados. Vamos aos números de votos válidos. No Rio Grande do Sul, o candidato Eduardo Leite aparece com 59%. José Ivo Sartori tem 41%. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel aparece com 60% dos votos válidos. Eduardo Paes tem 40%. Em Minas Gerais, Romeu Zema tem 66% dos votos válidos contra 34% de Antônio Anastasia. Ibanez Rocha lidera a pesquisa no Distrito Federal com 75% dos votos válidos. Rodrigo Hollenberg aparece com 25%. No Rio Grande do Norte, a candidata Fátima Bezerra tem 54% dos votos válidos e Carlos Eduardo aparece com 46%. A margem de erro das pesquisas é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Fala de esporte agora. No penúltimo dia dos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, o boxe brasileiro trouxe a primeira medalha de ouro na competição. Além disso, uma delas de forma histórica. Vamos ver. Há 50 anos, Servílio de Oliveira faturava uma medalha de bronze na Olimpíada de 1968 na Cidade do México. Nesta quarta-feira, seu neto, de apenas 17 anos, Luiz de Oliveira, mostrou que está seguindo o mesmo caminho. Na disputa de 3 rounds contra o irlandês Jim Patrick Clancy, Luiz levou a melhor e garantiu a medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. Essa não é a única semelhança. Assim como o avô, Luiz também compete na categoria peso-mosca de 49 a 52 quilos. Parabéns, Bolinha, como é chamado pelos amigos. E o time Brasil, enfim, conseguiu o primeiro ouro diante do atleta da Argélia. Keno Machado não deu chances para o africano e por 5-0 venceu os 3 rounds para garantir a medalha sonhada. O pugilista baiano tem apenas 18 anos, um bom histórico de conquistas. Foi campeão nacional 2 vezes, 6 vezes estadual na Bahia, além do título continental 2018 nos Estados Unidos. Alto e esguio, o baiano de Sapé-Açu aproveita a boa estatura para dificultar a vida dos adversários. Ele mede 1,90. Parabéns, Keno! A TV Cultura assinou uma parceria com a emissora oficial dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estará mais conectado a partir de agora. A TV Cultura se tornou parceira de um projeto de cooperação e coprodução internacional. Acho que isso é um evento de marca que abre o caminho para o futuro. Cooperação na área de cultura e na área de produção comum audiovisual. Pela primeira vez foi assinado um memorando de entendimento entre a empresa russa, TV BRICS, e o canal brasileiro, TV Cultura. As negociações começaram em janeiro. Os novos parceiros se mostraram interessados particularmente pela cobertura de grandes eventos nacionais, como o Carnaval. A atriz Lucélia Santos, conhecida na Rússia pelas novelas que fez, participou do evento. Eu acho muito importante para fortalecer a gente internamente. Eu fico feliz que a TV Cultura abrace esse projeto. É muito bom para nós. A escolha da TV Cultura tem a ver com 50 anos de história da emissora e seu compromisso com uma programação educativa. Porque nós acreditamos que essa é uma das maiores e mais importantes empresas. Estamos muito orgulhosos de sermos parceiros da TV Cultura. Para nós, é algo extremamente importante. E veja a seguir, crise migratória é tema de reunião de líderes da comunidade europeia. O centro do debate foi o Reino Unido, que está em meio a negociações sobre a saída do país da União Europeia. Começa hoje a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A gente volta já. Líderes europeus se reúnem para debater a crise migratória, mas a Inglaterra ficou no centro do debate com a sua possível saída da União Europeia.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, chegou a Bruxelas, na Bélgica, para se encontrar com os líderes de países da União Europeia e da Ásia. Nesse segundo dia, estava programado um encontro para fechar o acordo do Brexit, para que o Reino Unido deixe o bloco europeu. Após a reunião, ela disse aos jornalistas que a ideia é estender a transição para o Brexit por alguns meses. Theresa May acabou excluída do programa noturno após a reunião, quando saíram para tomar um drink com fritas o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o anfitrião, primeiro-ministro belga, Charles Michel. Mas o prazo para que o Reino Unido deixe o bloco europeu está no fim, marcado para 29 de março do ano que vem. Numa pesquisa da Comissão Europeia, 51% dos britânicos votariam a favor da permanência da Inglaterra na União Europeia. A última esperança é que todos os 28 países do bloco assumam que o melhor seria protelar a decisão e continuar com a negociação. E ontem à noite, mais de 45 mil torcedores estiveram na Arena Corinthians para ver o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. Vamos ver como foi. Como havia vencido o jogo de ida por 1-0 no Mineirão, o Cruzeiro precisava de ao menos um empate para conquistar o campeonato. Para o Corinthians ficar com o título, a vitória teria que ser por 2 gols de diferença. Mas aí Léo Santos, de 19 anos, foi tentar sair jogando bonito. Falhou. A bola sobrou para Barcos, que acertou a trave no rebote. Robinho abriu o placar. Aí começam os lances polêmicos. O árbitro de vídeo no segundo tempo entrou em ação. Ralf se choca com Thiago Neves dentro da área. Os jogadores pediram pênalti. O VAR foi acionado. O árbitro Wagner Magalhães conferiu no monitor e decidiu dar pênalti. Minha opinião, não foi nada. 1-1, Jadson marcou. O jogo voltava a estaca 0. O Cruzeiro estava melhor, acertava a trave. Foi quando Pedrinho acertou um belo chute por cima de Fábio. 2-1. Não. Novamente o VAR entrou em ação. O juizão foi avisado pelos auxiliares que Jadson deixou o braço no rosto de Dedé. Adivinhem, falta e gol anulado. Minha opinião, não foi falta. O tempo passou e o Cruzeiro conseguiu mais um gol em belo contra-ataque. Raniel serviu a Arrascaeta, que tocou por cima de Cássio. Fim de papo. Cruzeiro, o maior campeão dos anos 2000 e o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. Tudo bem, não adianta a VAR também se os árbitros continuam errando, né? E a festa na capital mineira foi para cruzeirense nenhum ficar acordado. Quem traz as informações é o repórter Pedro Rocha, da Rede Minas. Vamos ver. Hoje, até o céu estava azul e branco em Belo Horizonte. Teve gente que virou a noite de tanta alegria. Eu tô até agora sem dormir, virado, comemorando o título. Graças a Deus, e espero que venha mais. Foi o dia inteiro com a cabeça no jogo, trabalhando, mas a cabeça no jogo. Mesmo distante do local da decisão, o torcedor apoiou e cantou. O Brasil é azul mais uma vez. O Cruzeiro conquistou o 6º título e é o rei de Copas da Copa do Brasil. O torcedor celeste, mesmo aqui em Belo Horizonte, comemorou o título como se fosse o primeiro. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Começa hoje a tradicional Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A 42ª edição da Mostra Internacional de Cinema começa hoje e vai até o dia 31 de outubro, com 336 títulos. Além de salas de cinema, as exibições vão ocupar diversos espaços culturais, museus e também haverá projeções ao ar livre, gratuitas. Na seleção deste ano tem filmes cotados ao Oscar, como Roma, do diretor espanhol Alfonso Cuarón, e Infiltrado na Clã, do americano Spike Lee. O filme vencedor da Palma de Ouro em Cannes também está na programação. É Assunto de Família, do diretor japonês Hirokazu Koreeda, que conta a história de uma família pobre que vive de pequenos crimes e adota uma garotinha abandonada. O diretor é um dos homenageados da mostra deste ano, que traz uma novidade: o Prêmio Humanidades, dado ao médico Drauzio Varela, criador de histórias que já foram traduzidas para a telona. Entre os documentários brasileiros em cartaz está um realizado aqui pela TV Cultura, sobre uma das maiores damas da música brasileira, Inesita Barroso. O filme será exibido hoje à noite no Instituto Moreira Salles e na sexta no Cinearte Petrobras. Ele me falou, largue de beber, peço por favor. Prosa de homem nunca dei valor, bebocou só quente pra esfriar o calor.
Eita, programa que eu gosto, que ela falava, né? Saudade dela. Jornal Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre felicidade. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. O Ministério da Cultura, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2018.